Olá, graça e paz a todos. Apologética cristã. Você sabe o que é isso? O que é apologética cristã? O que é um apologeta? É aquele que faz apologia. É alguém que faz apologia ou defende uma causa, uma instituição, uma coisa semelhante. Especialmente alguém que argumenta em defesa do cristianismo, em defesa da fé cristã e rebate crítica levantada contra o evangelho ou contra a sua fé. Aí você pergunta, mas quem pode ser um apologeta? O pastor? O missionário? O evangelista? O presbítero? Todos devem ser um apologeta. Todos devem defender a sua fé cristã diante deste mundo, diante dos falsos argumentos, das falsas doutrinas e das barreiras falsas levantadas contra o evangelho ou contra a sua fé. Mas nós temos por aí os modernos pregadores das maldições hereditárias. Eles estão pregando que os crentes são amaldiçoados, precisa quebrar essas maldições. Precisa quebrar essas barreiras, precisa fazer campanhas de orações para quebrar as correntes que o prendem, as correntes das maldições hereditárias. Mas será verdade isso mesmo? O texto escolhido por esses pregadores é Êxodo 20, versículos 5 e 6, que diz assim: não adorarás, nem darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vocês viram aí? O texto não está falando de maldições hereditárias. O texto focaliza os efeitos do pecado e não maldições hereditárias. Fala de uma vida imperfeita diante de Deus, uma vida de pecado, e que pode levar os filhos a seguir esse exemplo por gerações, e Deus vai punindo esses efeitos do pecado. É o sentido da palavra visitar a maldade dos pais e dos filhos, que Deus vai visitando o pecado, o mau exemplo deixado pelos pais, que os filhos vão seguindo, que vai passando de geração. Os pregadores das maldições hereditárias não vê o contexto nesse versículo. Deus diz: não darás culto aos deuses estranhos, não dará culto a outros deuses. Deus é ciumento, Deus é zeloso pela verdade de que Ele é o único e verdadeiro Deus, que tudo criou, que tudo domina, que tudo está sobre a sua soberania. É isso que Deus está falando. E o mau exemplo de um pai idólatra passa para os filhos. Nós temos exemplo na Bíblia de filhos que seguiram o mau exemplo dos pais que eram reis, caíram em férrea idolatria, caíram em adultério espiritual, porque uma adoração a outros deuses é considerado na Bíblia adultério espiritual. E é isso que Deus pune, é isso que o texto está se referindo, e não maldições hereditárias. E para corroborar esta palavra, Ezequiel 18:20 diz: olha, o pai não leva a maldade do filho, e nem o filho
leva a maldade do pai, é claro. Mas a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar é essa que vai morrer. Ele vai morrer pelos seus atos. Ninguém vai pagar por ele. E no Novo Testamento, Paulo em Romanos 6 e 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas ele aí completa e diz, mas o dom gratuito é a vida eterna dada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então aí está, Deus visita até a terceira e quarta geração, dos netos, dos bisnetos, tataranetos que seguiu o mau exemplo. Alguém diz, não, maldição hereditária. Se o pai for um mulherengo, um prostituto, o filho vai seguir. Maldição hereditária, é mentira. O filho vai seguir se for seguir o mau exemplo do pai. Não é nada de maldição hereditária. Se o pai é um beberrão na linguagem popular, um pingunço, um cachaceiro, a tendência o filho ser também a maldição hereditária. Não é, ele segue o mau exemplo se ele quiser. É isso aí que Deus está falando aqui na passagem bíblica. E que Deus vai cobrar. E você, como um verdadeiro servo de Deus, você tem a necessidade de militar por essa verdade, de fazer apologia, de refutar tais ensinos que burlar a palavra de Deus. Você tem a verdade, faça apologia, seja um apologeta do verdadeiro evangelho. É para todos, não só é para ministro. Milite essa verdade. Alguém diz assim, não, mas não põe o nome do filho de Absalão, né? Absalão quer dizer rebelde, né? Ele se rebelou contra o pai, se tornou rebelde, mas o sentido do nome de Absalão é pai da paz. Aí ele se tornou um filho rebelde. E seu nome ficou como rebelde, Absalão, rebelde, por causa que ele se rebelou contra Davi, seu pai. Mas o nome dele era pai da paz. Caim, como era outro, seu nome, segundo os teólogos, era aquisição, prenda de grande valor. Mas Caim matou seu irmão Abel e se tornou filho do maligno. E o nome dele não era Brenda? Aquisição, prenda de grande valor, tá vendo? É o nome que traz a maldição, não. O caráter que faz o nome da pessoa. Foi o caráter desses homens que fizeram ele ficar mal. E não nada de maldições hereditárias. Não, Jesus tinha na sua genealogia, né, que significa registro dos antepassados, ele tinha na sua genealogia Manassés, que era um bruxo, Raabe, que era uma ex-prostituta, né? Nós tem Batseba, que adulterou com Davi, e outros que eu não vou trazer aluno porque a minha tendência é fazer um vídeo curto. Jesus tinha tudo para ser uma pessoa de um mau caráter, como homem, mas ele não foi. Ele foi um homem íntegro diante da sociedade. Então não é o nome, é o caráter da pessoa, né, que determina quem ele é ou quem ele vai ser, pela sua prática, pela sua vivência. Um dia eu fui passando de frente a uma igreja, alguém que não sabe que eu sou cristão, me ofereceu um folheto. E eu peguei, e a pessoa disse, vem aqui quebrar as maldições hereditárias da sua vida. Eu falei, mas eu não tenho maldição hereditária. Ah, tem, todos têm, precisa quebrar com corrente de oração. Eu falei, olha, a minha maldição hereditária foi quebrada em Jesus. Gálatas 3:13 diz que ele tomou sobre si a nossa maldição. Ele se tornou maldito, não pela lei, mas por causa de nosso pecado. Então ele tomou sobre si. Você sabe quando uma pessoa ou um cristão se torna amaldiçoado?
quando ele passa a viver na prática do pecado, porque o pecado traz maldição. Mas para aquele que está em Jesus, que é nova criatura, não tem maldição hereditária. Foi quebrada, foi levada por Jesus, foi cravada na cruz por ele. Então o cristão é livre, o cristão é abençoado por Deus mediante a redenção efetuada por Jesus na cruz do Calvário. Amém, amados? Fique com essa palavra em nome de Jesus.